Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar de volta a essa igreja. Feliz ano novo para todos. É a primeira vez que eu estou aqui este ano. Mas eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 6. A partir do versículo 7, vamos ler o que está escrito. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém. Quando falamos de família, nós temos vários exemplos e cada um de nós pega uma linha diferente da família para estudar. Vem no meu coração falar sobre a família de Noé, porque Noé exatamente viveu uma época como nós hoje estamos vivendo. É o momento em que toda a família está passando pela situação em que passava a terra na época de Noé. A Bíblia diz que a terra estava corrompida, cheia de corrupção e violência dos homens. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Às vezes pensamos que isso está acontecendo no Brasil só. Não, meus irmãos. O Brasil não tem esse poder de acarretar tudo para si. Isso está acontecendo na Terra, no planeta, no mundo de hoje. A Bíblia diz que a Terra estava completamente corrompida e violenta. Mas você sabe o que é ter uma família num momento desse. Mas aqui se fala de um homem que andava com Deus. Um homem que achou graça diante de Deus. Noé. O que será que este homem fazia? Por que será que ele era diferente no meio de tantas famílias corrompidas? A Bíblia diz que ele andava com Deus. E como é que se anda com Deus? Para você andar com Deus, você tem que andar com Deus como você anda com uma pessoa. Quantas vezes nós dizemos que Deus é onipresente, mas nos esquecemos dele o dia todo? E às vezes até chamamos pelo nome de Deus, mas esquecemos o que é ser Deus. Noé é como se ele tivesse abraçado Deus, sentindo a sua presença, sentindo o seu calor, consciente o tempo todo, Deus está aqui. E quando você tem uma atitude dessa, você pode ter certeza que você agrada o coração de Deus. Não existe em toda a humanidade
uma religião que ensine de um Deus que vem ao pecador, de um Deus que vem atrás, do Deus que paga o preço, do Deus que investe a sua total presença pelo pecador. É tão agradável quando nós lemos no capítulo 11 de Oséias, Deus entristecido pela atitude do seu povo. Ele diz, ele abre o coração e diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Qual é o outro Deus que faria isso? Não faria, de jeito nenhum, não existe. E quantas vezes nos esquecemos que tudo que move Deus para nós não é a nossa bondade, não é a inteligência, é simplesmente o seu amor e a sua misericórdia, que nunca se apartaram de nós. Nós precisamos ter em mente que quando um artista cria a sua obra, ele zela por ela. Mas a obra-prima de Deus é o homem. E Deus, para ter a sua obra-prima no universo, ele funda família, para que haja homens, para que produza homens, para que produza seres humanos para ele. De forma alguma, Deus deixaria a sua matriz perecer. Quantas vezes as pessoas estão preocupadas e falam comigo sobre essa questão de gênero que está vindo aí? Eu simplesmente digo, é mais uma investida de Satanás. Se eu fosse Satanás, ia fazer isso. Porque Satanás faz o trabalho dele. Eu não vou dar parabéns a ele, mas ele faz. O problema é o seguinte: será que nós estamos fazendo o nosso trabalho? Porque o nosso trabalho é crer, porque nós já temos a experiência. A família é uma instituição de Deus. Foi Deus que fez. É o propósito dele. Nunca faltará família sobre a terra. Nunca faltará homem e mulher com filhos, com uma casa. O grande problema é que hoje a deturpação dos valores eternos da família vão aumentando e parecem mais. Eu vivo num ambiente em que é muito tempo, mas é muito tempo. O homem e a mulher existem, os filhos aparecem. Mas casamento é difícil. E quando nós falamos a respeito de família, existe uma dor no coração, principalmente das mulheres, quando vem falar comigo. Porque tiveram um sonho quando mocinhas, de serem esposas, de serem casadas. Porque isso está escrito no coração de toda mulher. Mas Deus aqui, quando resolve dar um cabo da sujeira na terra, ele escolhe um homem que andava com ele, um homem que cria na presença dele. E quando você anda com alguém, você fala com esse alguém, você comenta as coisas com esse alguém, você procura ouvir a voz desse alguém, você tem prazer, você reclama e você faz todas as coisas na presença desse alguém com quem você ama. Então Noé desenvolveu esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que é tão necessário. A vida toda nós temos falado de intimidade com Deus.
Era isso que acontecia na vida de Noé. E Deus sofrendo de ver o homem completamente corrompido e completamente violento, porque o grande problema aqui é a violência dos homens. E Deus, então, resolve abrir o coração com quem estava interessado em ouvi-lo. E quem é que estava interessado em ouvi-lo? Quem andava com ele. E quem andava com ele era Noé, marido, pai, amigo de Deus. E a Bíblia diz que Deus abre o coração com ele. E Deus se queixa para Noé. Ele diz que a terra estava corrompida, que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. E Deus então chega para Noé e diz: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente o homem com a terra. E Deus então chama Noé como sócio. Deus queria que ficasse uma semente, por causa do DNA de Adão. Então Deus convida Noé, esse pai de família, que conseguia andar com Deus no meio de uma geração corrompida e violenta. Como este homem conseguia andar com Deus? E Deus então manda Noé fazer a arca e colocar todos os animais ali dentro. E Deus, nós sabemos que chega a hora dele mandar Noé entrar na arca com sua esposa e seus filhos, 3 filhos que eram casados. Então entram 4 casais humanos naquela arca. Eu não sei se Noé pensou o que seria deles. Eu não sei se os filhos e as noras de Noé pensaram o que seria. Porque, logicamente, uma arca, um caixote na realidade, cheio de animais, comendo todos os dias, sobrava excremento cada vez mais. Depois de 15 dias, a vida dentro da arca devia ser insuportável. Eu não sei se eles pensaram nisso, mas ali era o único lugar em todo o planeta Terra aonde um ser humano podia sobreviver. Fora dali, ele estava morto. É de se pensar, quando Noé estava construindo aquela arca, quantas pessoas perguntaram para ele: o que é isso? Porque aquilo demorou. Ele não tinha serra elétrica, ele não tinha os instrumentos que nós temos hoje. E ele teve que cortar, foi muito cipreste, e fazer tábuas, e secar a madeira, e coletar todos os animais. E naquele trabalho contínuo, todos os dias, as pessoas deviam rir muito de Noé. Como riem de nós hoje, quando falamos que Jesus está voltando. Riem. Riem de nós. E as pessoas, elas gostam de nos botar em situação difícil. E elas fazem perguntas que são sempre as mesmas. A gente já sabe. Com quem foi que Caim casou, se só tinha ele na terra? Com quem foi que ele casou? Dá vontade de dizer que sua mãe. Não é? Eu já sei como é que é. Quem eram os filhos dos homens?
Casaram com anjo, era anjo ou não é? Aquelas perguntas assim, de gente que não pensa. É tão difícil conversar com um insciente e ignorante. Estou ficando velha. Aliás, velha não, idosa. Cansada, porque velho, tem gente de 20 anos que é velho. Eu sou idosa. É diferente. Então Noé sofreu muito. E quando ele põe o povo dentro da arca e fechou a porta, o dilúvio veio. Às vezes, meditando nesse assunto, eu vejo aquelas pessoas esmurrando aquela arca para ver se conseguiam ainda entrar. Porque águas, as comportas da terra se abrem, as do céu também, a arca fica no meio. Você pode imaginar a agonia, o sofrimento daquele povo morrendo. Eu não sei qual era a agonia dentro da arca, porque seguramente os pais das noras de Noé tinham ficado do lado de fora. Talvez os parentes de Noé e da esposa dele ficaram de fora. Então ali dentro daquela arca não foi só alegria. Houve muita dor. Não é? Houve muita dor. Mas era a arca da salvação. Quando nós pensamos nessa família, tudo o que eles tiveram que passar, porque o chefe da casa era um homem que andava com Deus. Eles não morreram no dilúvio, mas eles sofreram muito. Quantas vezes eu vejo filhos de pastores se queixando, e eu chamo a atenção da arca. Eu digo, olha, na arca de Noé, aquela família sofreu muito, porque tinha um homem que andava com Deus. Talvez a mesma coisa está acontecendo na sua casa. A família é construída, ou constituída de pecadores. É um pecador que encontra uma pecadora, os dois se casam e nasce uma porção de pecadores em miniatura. Então, com essa turma de pecadores dentro de casa, nós vamos, como os cristãos, viver olhando para frente na direção certa. Mas não é seguro que vai ter só coisa boa. Relacionamento sem problema, sem aborrecimentos, é uma utopia. Porque são pessoas diferentes, personalidades diferentes, dificuldades diferentes, faixa etária diferente. Então vai ter muito embate, muita dificuldade se você pensar na arca. Pensa o quanto se sofreu ali dentro. Às vezes na sua casa está assim. O mau cheiro está vindo de fora. Para onde ir? Não tem jeito. Ou fica aqui, lá fora é morte. Mas chegou o dia de sair dali. E quando eles saíram dali, é horrível pensar que eles encontraram uma terra completamente diferente. Uma terra silenciosa. Não havia barulho de funk. Não havia heavy metal. Não havia gritaria. Era só um silêncio. Mas era também um mau cheiro. Era um mau cheiro de corpos. Pensa o que é uma das noras de Noé botar o pé fora da arca e encontrar um fêmur e pensar, será que é da minha mãe? Será que é do meu pai? Ela viu uma caveira
será que é dos meus pais? De alguém lá da minha família? Porque todos haviam morrido. Todos os parentes, todos os vizinhos, todos os amigos. Pensa o que é isso. E no meio dessa dor, esse homem que andava com Deus, ele chama os filhos e diz: vamos adorar. A quem? Ao Deus que fez isso aqui tudo. Vamos adorar ao Deus que nos manteve vivos. Vamos adorar ao Deus único e verdadeiro. Não importa o que tenha acontecido, Ele, somente Ele é Deus. Vamos sacrificar animais limpos. Vamos construir um altar e vamos adorar. Ele leva a família para a salvação. Ele leva a família para a adoração. E é essa família que recebe de Deus uma aliança de que nunca mais haverá dilúvio sobre a terra, de que Deus nunca mais vai destruir a terra por águas de dilúvio. O arco-íris, o selo da manutenção, selo esse hoje tão absolutamente dissociado, usado pelos inimigos de Deus para simbolizar o contrário da vontade de Deus, o contrário do que Deus criou. Paciência, nós vamos muito devagar. Esse pai de família, Noé, que conduz a família para a salvação e para a adoração, era um homem pecador, como todo pai de família. Hoje todas as famílias vivem uma situação dessa. Mas nós podemos pensar, irmã, naquela época as coisas eram mais fáceis. Você viveu naquela época? Você não viveu naquela época. Você sabe lá o que é corrupção naquela época? Que até gigante havia. Hoje é pior porque existem gigantes da imoralidade, existem gigantes do pecado, existem gigantes da mentira, existem gigantes da falsidade, existem gigantes do desavergonhamento. Porque hoje as pessoas se gabam de serem tão inteligentes que podem mentir, de serem tão inteligentes que podem roubar, de serem tão inteligentes que podem proclamar as suas vergonhas e dizer da sua dor, porque a maior parte do que temos visto por aí é uma ferida exposta de pessoas que não conseguem se encontrar e resolvem que todos têm que ser doentes como ele é. Eu estava uma vez atendendo uma criança lá no Morro Dona Marta. E eu tinha muita dificuldade para entender quando Jesus Cristo dizia assim, que nós precisamos aceitar o reino de Deus como uma criança. Eu imaginava, aceitar o reino de Deus como uma criança, mas por que eu vou ser sempre criança? Aceitar o reino de Deus como criança, criança não entende as coisas. Um dia, na época da Copa do Mundo de 1994, o Brasil estava jogando nos Estados Unidos e o Brasil estava num momento de um futebol muito bom. E nessa época de Copa do Mundo, a favela vira uma festa. Sobe caminhão de cerveja todo dia. Eles fazem churrasquinho de gato em todo beco.
E não apenas isso. Aqueles pais de família que deixaram filhos com 2 anos, voltam, um filho está com 6. Eles procuram o lugar para festejar. É o lugar onde eles já estiveram. É o lugar onde eles têm filhos. Mas eles esqueceram desses filhos muito tempo. Mas eles vêm. E um desses ficava lá pelas ruas do Leme. E lá um belo dia ele aparece, trêbado. Mas conseguiu subir as escadas e foi para perto da bica. E de lá ele gritava pela mulher dele para mandar os filhos, 5, que ele queria ver os meninos. Mas chegou uma hora que ele caiu. E a mulher não queria mandar. Porque ela achava um absurdo ele desaparecer e agora querer ver os filhos. O pequenininho, Rodriguinho, tinha visto o pai 2 vezes em toda a vida dele. Louco pelo pai, como todo menino. Todo menino é louco pelo pai. Isso você pode ter certeza. O grande sucesso de um bandido numa família, numa favela, é que ele é a figura masculina. E os meninos se curvam para eles, buscando o abraço e a segurança que o pai não deu. E os meninos fazem tudo para conquistar o amor desses homens, porque eles precisam de pai. Esse homem aparece. E ele começou a se aborrecer, porque ela não mandava as crianças. Os meninos não queriam ir lá, estavam envergonhados. A família agora era evangélica. Uma das moças, vizinha, disse para ela: manda as crianças lá, manda ver o pai, porque afinal de contas, ele já está dizendo coisa que não deve. E daqui a pouco vem alguém lá e enche a boca do homem de bala. E fica muito ruim para você e para as crianças. Eles vão lá, vem o pai, depois vem para casa, daqui a pouco o homem está dormindo, que ele está bêbado. Ela aceitou o conselho e mandou. E quando chegou lá, os meninos ficaram assim perto do pai. E o Rodriguinho era pequeno, 5 anos, feliz da vida. Ali estava o pai dele. Ele estava completo. Completo. E o pai disse assim: vocês vão tomar banho, vão cortar o cabelo, vão botar uma roupa, que eu vou buscar, vou levar vocês para tirar retrato. Fotografia não, retrato. Para fazer os documentos. Porque eu vou levar vocês para a América. E vocês vão assistir a final da Copa. E vocês vão voltar de lá no mesmo avião com Bebeto e Romário. Não se pode dizer que o homem não sonhava. Mas ali ele estava delirando. Os outros meninos saíram, mas o Rodriguinho, ele saiu correndo, subiu e desceu para a casa de Maria e Marta, que é o meu projeto. E quando chegou lá, ele estava tão cansado, tão eufórico, tão apressado, que ele tinha que falar comigo, afinal de contas eu sou a chefe. Ele tinha que falar comigo. Cadê? Tia Edmeia, tia Kay. E o pessoal dizia o que é, porque eu não podia ser interrompida. Eu estava no momento, eu sou psicóloga, aliás, eu já fui psicóloga. Mas hoje eu não tenho tempo de fazer várias sessões com uma pessoa. Hoje eu oro e o Espírito Santo faz uma sessão de 20 minutos, liberta tudo, acaba tudo. Também eu não ganho o dinheiro da consulta. Nem o Espírito Santo. Então, quando eu entro com uma pessoa para a sala que seria sala de oração, que agora não é mais, é sala de tudo, aquela lá onde vocês foram, é de uma vez, ninguém me interrompa. A não ser que a favela esteja pegando fogo, que eu preciso correr. Então eu estava nesse momento, de uma menina que tinha sido violentada por 2 homens, o pai e o tio.
E eu tinha que dar conta daquela alma. Então, eu precisava ali de um tempo especial. Eu disse, e o pessoal, papapá, na porta, eu disse, pronto, tem fogo. Quando eu abro a porta, está o Rodriguinho na frente, e uma porção de gente atrás rindo. Eu disse que foi. Vamos, tia. Depressa, tia. Depressa. Eu disse, o que foi? É para a senhora cortar meu cabelo, me dar um banho, me dar uma roupa, porque o papai vai me levar para tirar retrato. Que ele vai me levar para a América. Eu vou assistir a Copa do Mundo. E eu vou voltar no mesmo avião com Bebeto e Romário. E o povo ria. Eu disse, como? O que é isso que está acontecendo? O povo ria. Ele disse, o papai disse. O meu pai disse. O meu pai disse. Bem, naquela hora, eu compreendi o valor da palavra que sai da boca do Pai. Eu compreendi o que Jesus Cristo estava dizendo quando falou que devemos receber o reino de Deus como criança. Os adultos olharam e viram, o pai dele é bêbado, pobre de maré de si, e além do mais, é um irresponsável. Ele estava delirando, bêbado, falou isso com a criança. Enganou a criança. Mas não foi assim que a criança recebeu a notícia. A criança recebe a notícia como ela sai da boca do pai. O pai falou, é aquilo que vale. Você já pensou no valor da figura de um pai? Há um homem que veio na terra. E o pai dele disse para ele assim, olha, se você me obedecer e se entregar à morte de cruz, tomando toda a miséria e a podridão da humanidade sobre si, se você morrer com isso, eu ressuscito você. E ele ouviu esta palavra do pai, e ele foi lá, e ele entregou a vida, porque creu que o pai iria ressuscitá-lo. E hoje você faz viagem para Jerusalém, para ver um túmulo vazio. Que grandiosidade! Um túmulo vazio. É o maior espetáculo da terra, um túmulo vazio. Porque o túmulo de Buda não ficou vazio. Nem o de Maomé ficou vazio. Nem de nenhum desses ícones da humanidade. Mas o de Jesus está vazio e vai ficar vazio, porque o defunto ressuscitou. Porque ele recebeu a palavra da boca do Pai. Aqueles filhos de Noé podiam entrar na arca, sabendo que eles ficariam vivos, porque o meu pai disse, e o meu pai anda com Deus. Você viu até que ponto eles eram seguros na pessoa do pai? Você já viu que força, que poder existe na palavra que sai da boca do pai? Como é que estão hoje conduzindo a família do século 21, os homens? Então, não é de se espantar que o nosso adversário queira destruir a família. Os valores. Quando Jesus fala de valores da porta
da casa para dentro, ele fala de uma mulher, uma dona de casa, que ela tinha estabelecido 10 valores para a família dela. Mas ela era uma mulher vigilante. Jesus diz 10 dracmas. Mas ela era vigilante. De vez em quando ela ia lá contar. 1, 2, 3, 10. Tudo certinho. Um dia ela foi, dia 9. Epa, falta uma. Como é que é? Ela não perguntou quem roubou. Ela não procurou no quintal. Ela fechou a porta. Está perdido dentro da minha casa. Dracma é mulher. Dracma é moeda. Moeda é valor. Eu não sei qual foi o valor que estava faltando. Se era o valor da integridade, da verdade, do respeito, da honra, da pureza. Eu não sei qual era o valor que faltava, mas faltava uma. A mulher fechou a porta e pegou uma candeia. Por quê? Por que a mulher pegou uma candeia? Ela não tinha visto que estava escuro. Ela procurou a moeda sem pegar a candeia. Mas agora que a moeda sumiu, ela disse: tem escuridão na minha casa. Pegou a candeia. E quando pegou a candeia que iluminou, ela viu que tinha sujeira. Pegou uma vassoura e não era para voar. Pegou a vassoura. Ora, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Puxa vida, por que será que nós não compreendemos que Deus não mente? Se está escrito na palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, isso é verdade. Isso é verdade. Então, sem a palavra de Deus, eu estou no escuro, eu não tenho direção. Deus, Ele abre a boca e fala para Israel assim: olha, atenção, estas palavras que hoje eu vos ordeno estarão no vosso coração. Primeiro de tudo, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Você está falando a palavra de Deus para os seus filhos? Será que a última coisa que seus filhos ouvem antes de dormir é a palavra de Deus na sua voz? Será que a primeira coisa que eles ouvem de manhã é a palavra de Deus na sua voz? Olha, quando Deus diz isso, Ele está contando que você vai ter filhos, e seus filhos vão necessitar de ouvir a palavra de Deus pregada na sua voz. Eu estou aqui e digo para você, não ouvi uma coisa que o meu pai falasse da palavra que eu não lembro até hoje. Porque ele falou. Porque pai é alguém tremendo na vida da gente. Todo mundo fala de mãe. Nunca esqueçam que Jesus Cristo toda hora dizia: Pai, meu Pai. Pai. Isso não põe a mulher em segundo plano. Quando o pai tem essa responsabilidade diante de Deus, ele não é responsável só pelos filhos, mas pela esposa. Porque sem ela ele não seria pai. É para falar. Seu filho tem que ouvir a palavra de Deus na sua voz. Na sua voz. Ele diz: delas falarás
Como é que você fala? Não, é para abrir a boca e para dizer. É para dizer a palavra. Você diz a palavra de Deus na sua casa, mas é em voz alta. Mas, irmã, é ridículo. Então, o seu Deus é ridículo. Se Deus está mandando fazer, se Deus diz que devemos fazer, o verbo aqui está no imperativo positivo. Não falamos. Vocês viram todo esse levante que houve no Rio de Janeiro, essa confusão. O morro mais sofisticado do Rio é o Dona Marta. Era o quartel-general do Comando Vermelho. É uma pérola de todas as favelas, sabe por quê? Porque é uma favela pequena e fica debaixo de um dos braços da estátua do Cristo. Já falei para vocês que lá embaixo tem um bloco chamado Sovaco de Cristo por causa disso. Né? E tem uma estratégia. Não tem rua, só escadinha, não sobe carro. Se quiser ir lá sem subir escada, pastor Simon, tu sabe. Você pode até subir de bondinho se estiver funcionando, mas terá que ser de helicóptero. E isso é ótimo, porque não sobe a Patamo, o Caveirão, mas também não sobe corpo de bombeiro para apagar incêndio, que quando tem um vai pegando todos os barracos. Tudo o que Deus me deu como estratégia, eu estou dizendo para vocês, diante da congregação dos santos de Deus, foi falar a palavra. Eu subia e vinha de lá lendo a palavra em voz alta, e gente, quantas vezes atrás de mim com fuzil, e macumbeiro cortando pescoço de galinha preta, pior é isso, galinha preta, e jogando farofa. Eu tremia toda por dentro, de medo. Medo. Mas eu tenho um negócio comigo, quanto mais eu sou atiçada, mais firme eu fico. Fico mais braba, teimosa. Ficava. Aí eu levantava a voz mais alta. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, que ficava braba, e a palavra de Deus saindo pá, pá, pá. E eu só dizendo o que está escrito na Bíblia. Porque o que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. É palavra que foi gerada no coração de Deus. No outro dia eu estava lá de novo. De 90 até 2002, a maior concentração de centros de macumba estava lá no Dona Marta. Foi diminuindo, diminuindo. 2012 acabou o último centro de macumba. Palavra! 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 Só isso. Só a palavra de Deus, ela trabalha sozinha. 2004, o Morro Dona Marta foi tirado da lista de favela violenta. Ela era a mais violenta. 2008, recebeu o título de modelo para todas as favelas. Totalmente pacificada. 83% de evangélicos na população. Todo mundo sabe disso. Quando houve agora essa confusão, o pessoal me telefonava. Irmã, e aí o Morro Dona Marta? Eu está lá. Mas dá para visitar? Eu disse, lógico, o Morro Dona Marta hoje é um bairro. É mais. E os bandidos? Eu disse, não sei onde eles estão. Está lá.
eles se espalharam para todas as outras comunidades. Mas o Morro Dona Marta tem luz, tem palavra, e hoje tem muito mais, porque o número de igrejas evangélicas se espalhou. Mas você quer saber o que acontece? É que muitas vezes nós olhamos para a família, olhamos para a família de hoje e nós desistimos. Não tem jeito. Se tem algo que fere o coração de Deus, é você dizer para Deus: você não pode. Você lembra o que aconteceu com Israel? Quando aquele povo, os 12 espias chegaram na terra prometida, olharam tudo e vieram para Moisés. A terra é boa, é fértil, as cidades populosas, mas não é para o nosso bico. Tem gigantes, cidades fortificadas, não tem como entrar. Nós nos vimos como gafanhotos aos seus olhos, e eles nos olhavam como gafanhoto. Mas Deus não disse que a terra era deles. Eles cresceram ouvindo, desde pequenininho, quando nascia: meu filho, você nasceu no Egito, mas você não é do Egito. Você nasceu no Egito, mas você vai para Canaã. Porque Jeová disse: a nossa terra é Canaã. Agora, quando chega lá, eles olharam: não, Deus não pode fazer isso, porque que os gigantes são mais fortes do que ele. Isso foi uma ofensa tão grande, como se Deus fosse moleque, que promete as coisas que não pode fazer. Que Deus diz: vai morrer todo mundo aqui, que pensou isso como gafanhoto. Pronto. Sabe, uma vez, o profeta Ezequiel, Deus levou. Ele disse: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar em redor dos ossos. E o profeta andou em redor dos ossos. E andou, observou, analisou, sentiu, pensou e voltou de lá. O profeta santo de Deus. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quando o adjetivo vai para esse grau, significa não tem mais jeito. Aqui encerrou. Olhou para os ossos e disse: já era. Quantas vezes nós estamos olhando para aquelas famílias como o profeta olhou para aqueles ossos? Não tem mais jeito. Aqui já era. Quando o profeta acalentou essa derrota no coração dele, Deus fez uma pergunta. Eu fico me tremendo quando Deus faz pergunta, porque Deus sabe todas as respostas. Então, por que ele pergunta? Deus faz uma pergunta dolorosa para aquele profeta, e eu não queria estar no lugar dele. Filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? O que Deus estava dizendo para o profeta? Você sabia que esses ossos não nasceram assim? Você sabia que eles já tiveram vida? Você sabia que eles já tiveram sentimentos? Que eles já pertenceram a uma família? Que eles já choraram, eles já sofreram? Que eles já tiveram esperança? Você sabia que esses ossos já tiveram sentimentos? Ou você acha que eles começaram assim, sequíssimos, como você diz? Quantas vezes nós
da igreja, movidos pelos princípios eternos da família. Nós olhamos para as outras famílias, às vezes os seus vizinhos, e dizemos, não tem jeito, aquilo dali, mãe não quer nada, o pai é isso, os filhos aquilo, ali não tem jeito. Aí damos uma de santo, vou orar. Porque a desculpa de crente é vou orar. Quando vou orar, ora na hora. Vamos orar. Porque ali tem dor. E para que é que Deus mandou o seu Espírito para formar uma igreja aqui na terra? Quantas pessoas olhavam para o quartel-general do Comando Vermelho, Morro Dona Marta, e diziam, Deus me livre, ali nem polícia sobe. Isso me era dito todos os dias, você é louca. Passei a assumir esse título. Você é louca. Você ficou viúva. Você tem sua pensão, você vai cuidar de favela. Veja se Deus lhe deu tantas oportunidades na vida para isso. E os ossos secos estavam clamando por mim. E eu olhava para ali, e eu dizia, tem alguma coisa que eu possa fazer? Se eu puder fazer para uma criança, valeu a pena a minha vida. Ninguém tinha misericórdia. Ninguém. Eu não via gente dizer, vai na bênção, que eu vou ficar aqui segurando os teus despojos. Vai que eu vou estar orando por você, vou jejuar por você. Era só larga disso. Larga disso. Se é uma mulher que estudou, deixa que os ossos continuem sequíssimos. É assim que está a família. Ossos secos. E nós achamos que vale a pena fazer tantas coisas, mas investir numa semana para se pensar, para repensar nos valores da família do século 21. É muito caro. É muito caro. Se hoje fosse um encontro para um grande cantor, essa igreja não ia caber de gente. Né? Grande cantor está chegando. Mas é reflexão sobre a família, a guardiã dos valores eternos de Deus. E quando Deus disse para o profeta, profetiza, abre a tua boca e fala a minha palavra e não a tua. Como? Profetiza e diz assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco ouviu. Osso seco criou carne, criou pele e virou defunto. E o profeta ficou impressionado, mas não é mais osso seco, é defunto, é. E agora vai deixar defunto? Como é que eu faço? Profetiza o Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E eles se levantaram. E já era um exército sobremodo numeroso. Mas a primeira visão do profeta, eles eram sequíssimos, não dava mais jeito. Olhamos a família hoje totalmente esfacelada. Filhos que não respeitam os pais, filhas que já desistiram até do casamento, esposas que não respeitam a casa, não têm tempo para os filhos, maridos que não querem saber da família, e dizemos ali não tem mais jeito, estão sequíssimos os ossos.
Mas Deus está dizendo que o jeito é abrir a boca e falar a palavra dele. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É só para ouvir. É só para ouvir. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela opera sozinha. Ela opera sozinha. E se você consegue levar uma família a ouvir a palavra do Senhor, ela tem jeito. Porque não há impedimento para a palavra de Deus. Mas o que nós temos visto nos últimos tempos é a complacente conivência, principalmente dos homens, que não estão muito interessados, eles querem que alguma coisa aconteça. Mas na grande maioria das vezes, se fizer um tempo de oração pela família, eu não sei aqui, mas mulheres vêm com mais frequência. Por quê? Porque não temos levantado o entendimento para a conduta de um pai cristão que está vivendo na pós-modernidade, que está vivendo nesse momento em que a terra está completamente corrompida e cheia de violência. Uma amiga minha de Pernambuco, a casa da irmã dela foi invadida por 2 homens. Mataram o marido dela, diante dela, dos filhos e dos netos. E ela caiu, ela não pôde nem ir ao enterro do marido. Está no hospital e ninguém descobre, ela não pode andar, está com paralisia da cintura para os membros inferiores. Única pergunta que os filhos fazem: o que foi feito do papai? Ele se dizia ateu. Primeira pergunta, única preocupação. O papai se dizia ateu. Nunca questionaram isso enquanto ele estava vivo. Mas agora questionam. Não sei se vocês se lembram de uma ação que teve aqui, ali, no morro da Ladeira do Tabajara. Lá, não foi Ladeira do Tabajara, foi Pavãozinho, em Copacabana, em que a polícia atirava de baixo e os homens com as armas iam por aquelas pedras subindo, e um deles, diante das câmeras, ele escorregou numa pedra e veio caindo diante das câmeras, e a cabeça dele saiu do corpo, foi parar no outro lado. Todo mundo viu isso na televisão. Eu não vi, porque dificilmente eu estou vendo o jornal, porque eu estou sempre pregando. Passei, viajei, e quando voltei tinha um menino, queria falar comigo. Ele já tem 14 anos, já saiu da casa de Maria e Marta, louco para falar comigo. E a menina me disse: olha, o fulano quer falar com você desde o dia que o pai dele morreu, ele só chama pelo seu nome. Eu fui atrás dele. Quando ele me viu, ele me abraçou, ele me apertava tanto, soluçava tanto. É tão difícil você ver um menino que você ama de uma hora para outra. Ele cresceu, se tornou aquele adolescente magricelo e forte. E todo mundo olha para ele e vê um homenzinho, mas eu só consigo ver um menino. E ele dizia: a senhora sabe o que foi que aconteceu com o papai? Eu disse: soube, meu filho, eu quero que você saiba que eu tentei falar com você. Eu estava em Rondônia, mas você não estava aqui no Dona Marta. Ele disse: eu sei que a senhora me procurou. Eu disse para ele: mas você quer falar comigo? Ele disse: tia, o papai foi para o céu. Olhe, esse pai largou a mãe, esse menino era pequeno. De vez em quando ele encontrava com o pai, mas era o pai.
Tia, a senhora lembra quando a gente orava para que houvesse salvação na nossa casa? Eu disse, continuo orando e você também. Tia, o papai foi para o céu. Eu disse, olha, primeira coisa, quando uma pessoa sai daqui, não é mais da nossa conta. Porque isso seria ocultismo. Mas eu compreendo. Me diga uma coisa. Quantas vezes nós fizemos a festa de vocês no final do ano? E a nossa festa é sempre voltada para a vida cristã e falamos de Jesus, lógico, e da salvação. Seu pai sempre vinha. Ele ouviu da salvação, ele ouviu de Jesus. Tia, até o vovô era da Assembleia de Deus. Eu disse, meu filho, olhe bem para mim. A Bíblia diz, e se no último momento clamares pelo nome do Senhor Jesus, serás salvo. Pelo que eu vi, eu não posso te dizer porque eu não vi, mas pelo que eu ouvi, o seu pai agonizou, correndo da polícia, e as câmeras focalizaram, com uma mochila cheia de droga. Ele corria subindo, sem saber para onde ia, e os tiros atrás dele, até que ele tropeçou numa pedra em falsa, e o corpo veio caindo. Você acha que nessa agonia, ele clamou por quem? Ele clamou pelo Jesus que ele ouviu falar. E ele buscou de Jesus o socorro naquele momento. Esse menino me abraçou. Esse menino dizia, obrigado, 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 obrigada. Eu sabia que a senhora tinha uma palavra para mim. Olha, ele ficou sossegado. O problema dele não era nem o pai ter morrido. Não era o pai levar aquele tipo de vida. Mas era a salvação do pai dele. Quantas vezes nós esquecemos o valor que um pai tem para o filho? Quantas vezes nós esquecemos que um filho é capaz de dar a própria vida pelo pai? E nós só falamos que os pais amam os filhos. Os filhos têm esse retorno de amor. É preciso que a família volte a se concentrar. Nem que seja dentro de uma arca, com todo tipo de mau cheiro. Nem que seja dentro de um ambiente difícil. Nem que seja quando todos choram perdas. Quando todos choram saudade. Quando todos choram dificuldade, mas estejam juntos, principalmente caminhando juntos, chorando de saudade, mas caminhando para a adoração. Noé viveu numa época em que a terra estava cheia de corrupção e violência, como hoje nós estamos. Mas é preciso que você, andando com Deus, pai, andando com Deus, mãe, não cesse de abrir a sua boca falando a palavra de Deus em casa. Que os seus filhos possam ouvir a palavra de Deus pela sua voz. A palavra de Deus saindo da sua boca. Não pense que eles vão mudar da noite para o dia. Mas aquilo vai acontecendo. Aquilo vai acontecendo. Se você tem que quebrar uma pedra de mármore, você dá a primeira martelada, nada aconteceu. Segunda, terceira, décima, nada aconteceu. Centésima, nada aconteceu. Do centésima, 32ª, ela se abriu. Como que se abriu agora? Ela vinha enfraquecendo desde a primeira. Então é preciso que você assuma essa autoridade. Quais são os valores que foram
perdidos diante dos seus olhos. Valor da obediência, do respeito. Você correu para resgatar, você correu para restaurar, você levou a sério o que você precisava naqueles valores da sua casa? Ou você foi deixando para lá? Porque faltava luz, faltava a palavra, entrou a poeira da mídia, e a poeira foi cobrindo todos os valores, e você foi se curvando a isso, e chegou o momento que já não eram mais os seus valores, mas os valores da Rede Globo, os valores do mundo que estavam dirigindo a sua casa, porque você não teve coragem de abrir a boca em voz alta e andar na sua casa o dia todo gritando e falando a palavra de Deus. Você é louca, graças a Deus, porque numa geração corrompida e violenta, alguém que ande com Deus vai ser tomado como louco. É preciso que nós possamos levar a sério essa verdade. Noé viveu há milhões de anos atrás, mas o Deus é o mesmo, porque Deus não muda, Deus se move. Ainda chove de cima para baixo, o sol se levanta de manhã e continua se pondo no final da tarde, o mar está no mesmo lugar, os pássaros continuam voando, nós continuamos respirando o oxigênio e expirando gás carbônico. Por que é que de uma hora para outra, só a família tem que mudar e tem que acompanhar a modernidade? É preciso que sejamos filhos de Deus, testemunhando no meio de uma geração corrompida e violenta. Deus está esperando uma atitude nossa. Deus está esperando homens que vocês sejam machos como Noé. Deus está esperando, minhas irmãs, que vocês sejam como a mulher de Lucas 15, que observou, faltava um valor na sua casa, fechou tudo e foi procurar. A Jesus Cristo disse que ela procurou diligentemente até encontrar. Precisamos saber que os nossos filhos se sentem seguros na direção de pais que são tementes a Deus, que tem uma direção, que tem lei na sua casa, e que sabem que eles caminham certos para um porto seguro, porque eles têm um pai que anda com Deus, tem uma mãe que crê na palavra de Deus. Amém?